Vocês querem ver uma coisa interessante? Agora eu vou chutar o pé na porta. A Elúnia fala dos 3 dias de escuridão. O que são os 3 dias de escuridão? Todo mundo fala do bendito dos 3 dias de escuridão. E aí é aquela hora que você puxa, tá, e de onde surgiu essa questão dos 3 dias de escuridão, essa profecia dos 3 dias de escuridão? E ela começa o vídeo justamente falando sobre isso. E esse mito, ele não nasce de um único lugar, nem de um único momento. Ele vai se formando aos poucos, a partir de várias tradições religiosas, místicas e apocalípticas, e acabam se misturando ao longo do tempo, ao longo dos anos. E a origem mais antiga, gente, que se sabe dos 3 dias de escuridão, está ligada ao cristianismo nas leituras simbólicas do Antigo Testamento. Tá? E a referência mais citada é sobre uma praga do Egito, no livro do Êxodo, onde se fala de trevas por 3 dias. A coisa começa dali. Só que está numa questão local ali do Egito. Aí depois, séculos depois, na Idade Média, esse simbolismo dos 3 dias de escuridão começa a ganhar um tema profético. E aí a gente vê monge, a gente vê místico, religioso, passando a falar sobre essa questão do período de escuridão espiritual, antes de grandes purificações. E ainda não é sobre o dito 3 dias de escuridão, tá? Ainda não era esse mito como a gente conhece hoje. E aí, onde é que surge esse mito? Ele vai surgir no século entre 18 e 19, na Europa, já com um catolicismo muito forte, com Ana Maria Taide, na Itália. Eu fui pesquisar isso para poder ver, porque nem eu tinha noção, sabia que tinha sido Idade Média, mas o nome da pessoa, Ana Maria Taide, tá? E ela vem fazendo uma profecia sobre essa dita escuridão, dizendo que viria um tempo de trevas, onde apenas velas abençoadas iluminariam as almas. Olha isso. E que isso seria uma purificação da humanidade. Tá? E aí, no século XX, os 3 dias de escuridão ganham uma roupagem nova dentro do esoterismo, da teosofia, da nova era, da propagação da nova era. E aí a gente vê o que está sendo falado hoje dos ditos 3 dias de escuridão. E aí, sempre, quando toca nesse assunto, vem aquela coisa da ansiedade do será que vai ter 3 dias de escuridão? Aí já falaram 3 dias de apagão, né? 3 dias de cyber apagão, 3 dias sem internet, sem luz, sem água, sem. E aí começa a surgir um monte de coisa que gera o quê? Gera ansiedade. Em muitas pessoas gera medo, né? Gera aquela sensação de que será que os 3 dias de escuridão não vão chegar? Porque os 3 dias de escuridão chegando é sinal do fim dos tempos ou sinal do início dos outros tempos. Olha onde é que a gente vai, mais uma vez. Os 3 dias de escuridão, eles chegam para nós, conforme essa narrativa de 3 dias sem luz total, conforme e que deveria todo mundo se manter com janelas fechadas, sem acesso à rua, isso vem a partir do Padre Pio. E é no início do século XX. Então, início da primeira metade. Essa é a narrativa que chega para nós agora, mais concreta, com essa forma que a gente vem. E aí, essa parte, né, das profecias, a gente acaba se apropriando disso, de certa forma, né? Que aí todo mundo, cada um quer dar a sua própria interpretação, tá? Mas realmente vem de Padre Pio, da forma como a gente... como chega para nós, né, de 3 dias sem luz do sol, que o sol não apareceria, isso aconteceria no mundo todo e seria um período de grande perigo para aqueles que não tivessem prontos, né, e prontos no sentido de puros de alma. Tá? E aqui a gente não desmerece a questão da profecia do Padre Pio, e não é sobre isso, é sobre questões interpretativas. Como cada um interpreta. Assim como você pegar um versículo da Bíblia, cada um vai interpretar de uma forma. Então, quem disse, Berenice, quem disse que aquilo é aquilo que o outro disse? Então, como é que a gente vai se findar numa questão dessas? Mais uma vez, nós olharmos
para o nosso trabalho, olharmos para aquilo que realmente importa. A mudança está acontecendo e está acontecendo de uma forma intensa dentro de nós. E dentro de nós, a partir de movimentos intensos e significativos da nossa atmosfera, da nossa Terra, do nosso planeta, da nossa galáxia, do nosso planetinha, não só como a Terra que a gente conhece, mas como uma conjunção de fatores. E aí a gente vai além da Terra, nós vamos pegar toda a nossa galáxia, todo o nosso universo, pautado em alterações. E muitas vezes alterações cíclicas, mas que são muito significativas dentro de uma mudança corporal, física e energética. E é o que está acontecendo agora. O que nós estamos recebendo de energia dos ditos efeitos exógenos é muito forte. Então, é onde nós temos que acoplar essas energias da melhor forma possível, fazer o trabalho frequencial de equalizar todas essas energias que estão chegando para justamente não surtar. Então, é onde a gente sente a dita angústia nesses momentos, é onde a gente sente a dor de cabeça, é onde a gente sente a tontura. Quantas vezes nós já trouxemos isso aqui? O nosso corpo, ele está gritando, ele está falando, ele está se comunicando com a gente, falando assim, ei, está acontecendo coisa aqui dentro. Você está percebendo? Você está vendo? Você vai querer... Oi! Você está vendo que está acontecendo umas coisinhas aqui? Então, o que você precisa trabalhar para equalizar isso? O que você precisa fazer para que essa recepção seja mais suave, para que aconteça de uma forma mais tranquila? É se olhar, mais uma vez. É se olhar, é se enxergar, é entender todo o trabalho que está sendo feito e largar um pouco do controle que a gente tem, né? De assim, não pode, não tem que ser. Não, essa coisa do soltar está diretamente ligada. Controle é pura ilusão. Pois é, está diretamente ligada ao que a gente fala da pane, do causar um distúrbio. Quando a gente quer controlar, a gente prende, a gente não solta, e aí a coisa fica ruim para nós. Então, a hora que você olha para você e diz assim, eu preciso soltar, eu preciso entender que eu tenho que fazer um trabalho de confiança, e é uma confiança em mim. Ah, Dini, mas como é que eu resgato essa confiança? Eu não tenho confiança. Te olhando e entendendo que tudo que foi imputado em você, tudo que o outro disse sobre você, tudo que o outro colocou em você, muitas vezes está falando, na grande maioria está falando dele, não está falando de você. Né? Seja pela educação dos pais, seja pela convivência com os familiares, sejam amigos. É fazer o trabalhinho de se olhar e de enxergar o que realmente te pertence e o que não é seu. E a gente só faz isso quando nós somos verdadeiros com a gente. E é um trabalhinho que, vamos combinar, gente, não é fácil, né? Nós não fomos doutrinados a isso. É sim, é muito fácil, é muito fácil. É muito fácil, vamos declarar que é fácil. A gente só precisa dar o primeiro passo. Pois é, mas é um treinamento, né? É um treinamento. Sim. É um treinamento que precisa ser feito e que tem que pegar com afinco. É aquela coisa. Lembra da decoreba da tabuada? A gente precisava decorar a tabuada, senão... É que nem aquela história, segunda-feira eu vou começar a dieta, segunda-feira eu vou começar a meditar, segunda-feira eu vou começar a me conhecer. Não, começa hoje, não deixa para amanhã. Né? Pode ser que segunda-feira você não esteja mais aqui. É interessante essas comparações, essas analogias que a gente estava fazendo, porque assim, apesar dos pesares, fale-se o que falar, né? Eu tinha anotado umas coisas que eu não falei nada do que eu anotei, né? A gente está vivendo um momento de excesso de informação. Eu também tá? Eu acho que a gente não pode deixar de falar isso. Excesso de informação. Sim. Nós duas aqui, a gente vive trazendo as informações sobre disclosure, revelação.
O que vai vir na revelação? Mais informação, mais verdades que estavam ocultas. Tá? Por um lado, é muito bom a gente ter informação. Tá? Sim. Acontece que informação em excesso, ela vira distração. E informação não é conhecimento, não é sabedoria. Conhecimento e sabedoria é a informação processada, ressignificada para ver o que aquilo significa na minha vida, qual é o impacto que aquilo tem na minha vida e o que aquilo tem de importância para mim. Tá? Excesso de informação pode servir como distração. Ela pode distrair tanto e causar uma dependência tanto quanto ficar na rede social zapeando e fazendo, né, botando a telinha para cima o tempo inteiro. Tem muita gente que é viciada em informação. E de início a gente era viciado em informação na TV, viciado em informação no jornal. Né? Hoje a gente transferiu a fonte da informação do jornal e da TV para a tela do computador. Mas continua nesse mesmo vício. Eu preciso saber o que está acontecendo. O que aconteceu na política? Quem fez o quê? Eu posso trazer da informação do nosso dia a dia e trazer isso para a vida das pessoas. Assim, quem é que está saindo com quem? Quem é que está feliz? Quem é que foi viajar? Quem é que está exibindo uma vida mais feliz que a minha? É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Só que agora isso invade a nossa vida. Foi como eu disse para vocês, eu abri meu YouTube e estava cheio de notícia lá de thumb de coisa que eu não queria saber. E aquilo foi jogado no meu colo, né? Aí fica eu lá marcando, não tem interesse, para dizer para o algoritmo não me mostrar mais daquilo. E ele continua insistindo, tá? Então a gente vê que a manipulação ela continua acontecendo, ou seja, as iscas continuam sendo lançadas e a gente morde se a gente quiser. E o jeito da gente não morder a isca é ver que tem um anzol atrás. Tá? Não vai atrás do docinho. Lembra que ele tem um anzolzinho que vai te deixar fisgado ali. Esse é o primeiro ponto. Tá? Excesso de informação faz parte de operação psicológica. Existe uma sobrecarga informacional até o ponto que a gente não consegue mais pensar. Então a gente desvia o pensar para a passividade do receber. E essa dependência desse recebimento cria efeito de reforço de dopamina. Tá? Então, o nosso cérebro fica lá dentro do mecanismo de recompensa e quando eu não tenho essa recompensa, eu entro em abstinência. E isso é o mecanismo da dependência. Tá? Que nem açúcar, que nem outros. Tá? Vídeos curtos, o Rodrigo está falando aqui, é a pior coisa que tem. Porque é dependência com recompensa num prazo muito curto. 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos já é um vídeo longo, já é um vídeo curto, muito comprido. Nossa, demorou 1 minuto e meio, passa para outro. Isso eles estão fazendo nos desenhos infantis. Com enquadramentos, com cenas que cortam, cores muito vivas e cenas que cortam. Está deixando bebês dependentes. Bebês, crianças de 2 anos de idade, dependente daquele impulso. Isso é um veneno, a neurociência sabe disso, né? Então, isso está sendo usado contra nós, né? Para nos viciar nesse tipo de informação. E isso faz com que os neurônios parem de funcionar e fazer o raciocínio superior ficar perdido. Tanto é que a gente vem tendo declínio cognitivo ao longo dos anos. A nossa humanidade está ficando comprovadamente mais burra. Nós estamos ficando burros. As 2 últimas gerações são, pela primeira vez na história, tem um QI menor do que as gerações anteriores. Isso é a anti-evolução e tem muito a ver com esse excesso de demanda. Agora, com a inteligência artificial, então, o negócio está escalando numa velocidade. Saiu um estudo de Harvard de outro dia, no ano passado, inclusive, mostrando assim, eles pegaram 2 grupos de estudantes, deram o mesmo exercício para eles fazerem. Um grupo tinha que pensar, o outro grupo de usar a inteligência artificial. O grupo que usou a inteligência artificial resolveu a questão em 20 minutos. O grupo que estava pensando levou quase 3 horas para fazer a resposta. Na semana seguinte, eles pegaram os mesmos grupos e agora os 2 tinham que resolver um outro problema. O grupo que tinha levado 3 horas na semana anterior resolveu o exercício em 1 hora e meia. O grupo que tinha usado a inteligência artificial não conseguiu resolver. Isso é um exemplo muito claro de como jogar o nosso potencial em cima de uma máquina, em cima do que for para fazer o trabalho por nós, nos tira o nosso potencial. E não é só o potencial cognitivo, é tudo. É para tudo. Tudo que a gente coloca no outro, tira de mim. Quando eu coloco o foco da minha atenção no outro, no Salvador, na notícia, eu estou colocando a minha energia naquilo.
eu estou tirando de mim. Para onde vai essa atenção é para lá que a energia flui, né? E onde a gente coloca energia é aquilo que se torna o nosso mundo, é aquilo que se consolida. Então, eu estou consumindo energia de tragédia, é isso que eu vou ver. Eu só estou vendo tragédia no mundo. Uma mente problemática vê problema em tudo. A gente está vendo isso na nossa sociedade hoje. Tá? Isso lutar contra isso é ser muito contra a corrente. Muito contra a corrente. Então, convido vocês, sejam contra a corrente. Sejam muito contra correntes. Porque esse é o grande mecanismo da resistência, né? Então, não luto contra nada, mas eu resisto. E a gente acaba caindo nessas narrativas, né? E voltando para os falsos profetas, o que a gente assiste aí? Muitos deles, a grande maioria, fala e entrega a questão do poder pessoal. Mas eu peço o seguinte, vocês observem com atenção do discurso. Eles nunca devolvem esse poder de verdade. O discurso é sobre despertar, mas a prática é sobre transferência. O poder sai de você, vai para a figura que sabe mais, para que vê mais, para aquele que vai te dar toda a diretriz de onde você tem que ir, né? Mas que você, literalmente, se não estiver ali seguindo, né, o dito guru, você não é capaz de fazer esse deverzinho de casa. Isso é bem interessante quando a gente começa a entender essa parte do que gera ansiedade, do que gera aquela sensação de espera. Porque, vamos lá, gente, o que é trabalhar a consciência e o que é a gente enxergar quando a gente fala com os olhos do coração e com a consciência? Quando você se conecta com você, com o seu poder pessoal, é a capacidade que você tem de olhar a sua vida, olhar para o externo e ver de uma forma única, de uma forma ímpar. Você é o condutor, é o piloto da sua nave. E ali, a visão, quando você está no carro dirigindo, tá? A gente vai fazer essa analogia. Você vai pegar o volante ali e a forma de você dirigir, de você conduzir teu carro, é você que sabe. É você que está ali no volante. A tua visão, você pode ter um carro do lado, mas você pode ter certeza que o outro motorista que está ali, ele está enxergando de uma forma diferente da sua. Vocês estão no mesmo caminho, mas as visões são completamente diferentes. Você está focado, de repente, numa coisa, ele está em outra, a tua amplitude de visão é outra, então são singulares. O ponto e é de essa vista é outro. capacidade, exatamente, essa capacidade singular, única de enxergar, é o que a gente precisa usar dentro do nosso cotidiano. É esse poder pessoal que a gente precisa resgatar. É de ter a capacidade de conduzir a nossa vida, a nossa jornada, de saber dizer não, de saber se colocar, de ter a certeza do que você está fazendo por você, de entender a capacidade da mutabilidade do seu corpo, da energia vital que habita dentro de nós, do ser que nós somos como um todo, de toda essa força que é inata a cada um e não faz diferença se é desperto, se não é desperto, se é semente estelar, se não é semente estelar. Você está ocupando uma máquina possante, quântica, absurda, que é o teu corpo adâmico. Então, é através dessa máquina que a gente vai usufruir desse contato com a nossa consciência, desse contato com o nosso eu superior, desse contato com seres galácticos, que são a nossa família cósmica, e que sempre estiveram, estão e estarão do nosso lado. Nós não estamos nunca realmente sozinhos. Sejam eles os nossos eus, do passado, do presente e do futuro, na convergência temporal do espaço-tempo, sejam a nossa família espiritual, seja cósmica, estão aqui, estão no agora, estão em nós. O todo habita em nós. Então está aqui. E é essa capacidade do crer, do acreditar em nós mesmos, que vai fazer a gente fazer isso aqui, ó. Soltar essas algemas, soltar essas amarras, tirar a ansiedade,
parar de consumir, né, essa cacetada de informação de que vai acontecer amanhã ou vai acontecer depois e parar de se preocupar com isso. O acontecer somos nós que fazemos acontecer nas nossas vidas, aceitando a forma como a gente enxerga e entendendo que nós somos capazes de mudar, de arriscar, de ter coragem de fazer diferente, de ir lá e mostrar para a gente que dá para ser diferente. Então, isso tudo é que vai gerar a forma de enxergar diferente, que é o que está acontecendo. O que acontece com a maioria que está aqui? Com todo mundo que está aqui hoje? A gente está enxergando o mundo de forma diferente. Isso é frequência. Isso é frequência. Aconteceu alguma coisa? Sim, coisas significativas têm acontecido. Né? Mas dizer assim, houve uma ruptura e abriu-se uma janela para uma Tomorrowland lá fora? Não, a Tomorrowland está aqui dentro.